pessoas, meu nome é Diana Martins, bem-vindos ao canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre beta readers, ou traduzindo para PTBR, de leitores beta. Basicamente, eu já comentei aqui que eu estou trabalhando num projeto e eu mandei para alguns beta readers e eu pensei que talvez essa fosse um tópico importante para a gente discutir, né, quanto autores. Então, basicamente é o seguinte, o que são beta readers, em que momento você encontra esses beta readers e como achá-los. Algumas pessoas ficam falando, não, beta readers são muito difíceis de achar, é mais difícil que achar unicórnios. E eu digo, não é mais difícil que achar unicórnios, porque todo mundo sabe, se você for numa floresta e botar um pouquinho de glitter, os unicórnios vêm. Beta readers são muito mais difíceis que unicórnios, mas eu vou te explicar como você achar ou tentar achar. Então vamos começar. Beta readers são basicamente leitores que vão ler o seu manuscrito antes dele estar publicado e, de preferência, antes de você enviar ele para um revisor. Às vezes você não tem muito tempo para dar para os seus beta readers ler os seus arquivos. Então, o que eu faço, pelo menos, eu mando para revisão ao mesmo tempo que eu mando para o beta reader. Mas eu mando para a primeira revisão. Geralmente eu tenho 3 revisões nos meus manuscritos. Então, se eu mandei o meu manuscrito para uma revisão e ao mesmo tempo eu mandei para o meu beta reader, eu não me importo de eu ter que alterar várias coisas, né, depois dessa primeira revisão, porque eu sei que já vai passar pela segunda revisão e pela terceira revisão. E é sempre bom ter uma revisão, apesar de algumas pessoas acharem que é tipo trabalho, gasto, trabalho à toa, sabe? Mas eu não considero trabalho à toa, eu acho que isso agiliza. Além disso, eu tenho uma necessidade incrível de sempre estar fazendo alguma coisa em relação aos meus livros. Então, eu posso ter mandado para revisão, eu mando para o beta reader e aí, quando eles enviam as considerações dele, eu vou e altero assim que o manuscrito chegar da revisão. O que é muito importante saber do beta reader é que ele é um leitor comum, ele não é um profissional da cadeia do livro, ele não é um crítico, ele é um leitor que de preferência gosta do gênero. Porque se você pegar um beta reader que só lê ação e você está escrevendo romance, provavelmente ele não vai entender e não gostar muito do seu livro, porque simplesmente ele não está acostumado a ler muito daquele. É difícil você pegar alguém que, sei lá, só lê sci-fi e gostar de um romance raiz, sabe? Porque ele vai falar, cara, não gostei, mas por que ele não gostou? É porque é um gênero que ele não gosta ou é porque sei lá, alguma coisa tá lenta, tá mal escrito, o ritmo da história tem que mudar. Então é sempre bom você pegar um beta reader que gosta do gênero que você está escrevendo. E aí, o que o beta reader vai fazer? Ele vai basicamente dar as impressões que um leitor daria depois de impresso o livro. E o trabalho deles também não é ver de português ou identificar problemas de narrativa. O que ele vai identificar são coisas que ele não gostou e você, como autor, você tem que entender numa questão mais profunda o que ele não gostou. Às vezes o leitor, ele fala e diz assim, eu não gostei do personagem X. E aí, todos os seus beta readers falaram que não gostaram do seu personagem X. Aí você, como autor, você tem que pensar, putz, por que eles não gostaram do personagem X? Aí você vê que o personagem X, às vezes, precisa ele ser mais empático, ou fazer uma cena em que ele seja mais amável, ou se ele é um vilão, você tem que deixar do jeito que tá. Mas, basicamente, os beta readers, eles vão dar as impressões e você vai ter que, descobrir como lidar com essas impressões e como consertar, digamos, essas coisas em relação ao seu livro. Porque o trabalho do revisor não vai ser mexer no seu texto nesse sentido, no sentido de história, vai ser no sentido de grafia mesmo. E aí, basicamente, tem uma grande diferença entre leitura crítica e beta reader. A leitura crítica é quando você paga um profissional e geralmente é um agente, ou ele é um outro autor, ou ele é um editor que está fazendo um a mais, né? Trabalhando de freelance para ganhar dinheiro. E essas pessoas, ela tem um olhar muito específico que o beta reader ele não tem. Eles vão olhar tudo que eu tinha falado, ritmo de narrativa,
desenvolvimento de personagem, enquanto o beta reader ele não tá ligado nisso. Ele pode até esses problemas estarem no livro e ele não gostar daquilo, mas ele não vai dizer X, Y, Z. Ele só vai falar as impressões dele, sabe? E aí você pode se perguntar, por que eu vou procurar beta reader se eu posso ir direto na fonte e na leitura crítica? Porque eu acho os dois muito válidos, mas eles funcionam de formas totalmente diferentes. Enquanto leitura crítica, você pode ter um livro tecnicamente bem feito, eu acho que não necessariamente os leitores vão gostar de um livro tecnicamente bem feito. Eu acho importante você se importar com a técnica, mas é também importante se importar com seus leitores. Ver que às vezes os arcos de narrativa estão perfeitos, a construção dos personagens estão perfeitos, mas assim, e tem conflito, mas a história por algum motivo não está funcionando, e aí através de um beta reader você consegue entender o que não está funcionando, qual foi a parte que eles não gostaram, sabe? Eu acho muito importante e valioso a opinião dos beta readers. E aí eu, sinceramente, quando eu faço beta readers, vou explicar meu processo, eu divido meu livro em 3 partes e eu faço uma entrevista no final de cada parte. Por quê? Porque é muito importante a gente saber onde eles estão na história para a gente conseguir identificar os problemas. Se você deixar o cara ler todo o livro no final, ele dizer o que ele achou, às vezes ele esqueceu um problema no início da história, sabe? E é importante perguntar, porque as suas perguntas que você vai descobrir o que ele não gostou, não deixar para ele falar só em geral, sabe? Você tem que ir lá e perguntar. E eu prefiro fazer através de Google Meet, porque a pessoa vira uma conversa, a pessoa fala mais às vezes do que se você mandar um questionário pela internet. Eu acho meio bad. Mas às vezes eles não estão se sentindo confortáveis de fazer um Google Meet, só prefere fazer um e-mail e tudo bem. Você tem, como eles são beta readers, você não está pagando para eles estão fazendo um favor para você, então geralmente você, né, como autor, além, obviamente, de tratar eles com educação e bem, você tem que se adequar às realidades dele. E o que eu geralmente faço também eu sempre prometo uma cópia do livro pronta depois que eu lançar ele. Para eles, né, terem aquilo e uma forma de agradecimento também. E aí as perguntas que eu faço para eles, eu faço 7 perguntas e elas são tipo o meu norte. É assim que eu identifico o que está errado. A primeira pergunta, eu vou botar uma listinha aqui embaixo de cheat do Google, e aí para vocês terem essas perguntas, mas eu vou falar as perguntas. Primeira pergunta, teve alguma parte que você ficou entediado ou confusa por causa da história? Aí por que essa pergunta é importante? Porque basicamente, se teve uma parte que ela tá entediada, você quer saber por quê. Pra você, a pessoa não ficar entediada, sabe? Ou se é algum problema de narrativa. Então, você quer descobrir os erros, você quer que a pessoa fale. Quer dizer, obviamente você não quer que a pessoa fale, fiquei super entediada. Mas ao mesmo tempo você quer saber. Porque se ela ficou, você tem que corrigir isso. Segunda pergunta. O que você achou dos personagens? Quem é o seu favorito e o menos favorito e por quê? Essa aí é basicamente para você saber se o seu mocinho é mocinho de verdade ou se o seu vilão é um vilão carismático ou um vilão bem construído. É na hora de você identificar se, tipo assim, se as qualidades que você queria construir no personagem elas estão ali mesmo ou é tudo... ou você construiu de uma forma carente, que precisa de mais trabalho. De novo, é importante saber essas coisas, é importante saber o que não está funcionando. 3. Se você pudesse descrever o tom do livro, qual seria? Eu gosto dessa pergunta do tom porque não é necessário, acho que todo mundo tem essa pergunta, mas eu me importo muito com essa pergunta porque como eu trabalho livro com temáticas, o livro A ele vai ter uma temática X, o livro B vai ter uma temática Y, eu me jogo muito no gênero ao mesmo tempo que eu tento puxar um tom que vai permear toda a minha narrativa. Então, eu gosto de saber se eu fiz bem feito esse tom, se é um tom claro. Mas não necessariamente as pessoas se importam com o tom da narrativa, é uma coisa pessoal minha. 4ª pergunta. Teve algum momento em particular que te prendeu na narrativa? Essa é muito importante saber. Tipo, quais são o momento que você funcionou
Aí, quando você vê alguma coisa que funciona, você identificar isso, você pode mimetizar esse momento, sabe? Não a cena em si, mas a forma de prender o seu leitor. Eu acho muito importante você identificar o momento que você prende o seu leitor. 5. Os cenários parecem vívidos para você? Isso é muito importante. Tem gente que às vezes se joga muito no diálogo e não se joga tanto no cenário. E o cenário, ele é mais uma forma, ele é uma ferramenta de criar o tom que eu falei da narrativa. O cenário, ele é muito, muito, muito importante. As pessoas às vezes não ligam tanto para cenário e ligam mais para desenvolvimento de personagem ou ritmo de ação, mas eu acho que o cenário é uma coisa muito importante. E quando você descreve bem, você pode dar um tom melancólico, um tom alegre, um tom depressivo. É importante o cenário. Se ele tá bem descrito, você precisa saber. Se a pessoa responder, fala, não tá, eu não achei o cenário vívido, eu achei que foi uma descrição de catálogo, de revista, de decoração, então alguma coisa tá errada, sabe? O cenário é o momento que você dá, que eu penso assim, né? Que você dá características humanas a objetos. Você chama... Eu acho que uma parte minha favorita que eu identifiquei isso, eu estava lendo o livro da Leigh Bardugo, e a Leigh Bardugo, ela estava descrevendo o cenário do Six of Crows, estava descrevendo as casas. E aí, ao invés dela falar que eram casas pobres e compridas, ela falou que as casas, elas pareciam bêbados, se escorando umas nas outras para não cair. Então, tipo, você vê que ela deu... obviamente uma característica humana para um objeto, mas ela escreveu o tom da narrativa naquele cenário. Isso é muito importante. Eu acho que bons escritores se importam com isso, sabe? Ou não, eu não sei. Pelo menos essa é a minha opinião. Pode ser que não seja. Eu não quero falar o que é bom, o que é ruim, galera. Sexta pergunta. O final foi satisfatório para você? Então, essa pergunta é muito importante. O final do livro, o livro pode ser perfeito, mas se o final for ruim, a galera só vai se lembrar do final. Então você tem que identificar se o final foi satisfatório ou não, sabe? E às vezes, se não foi, você tem que identificar por quê, e aí você tem uma decisão de manter esse final ou não manter esse final. Por exemplo, no meu livro, eu sabia que o meu final, ele ia dividir a opinião das pessoas. Iam ter pessoas que iam amar e pessoas que iam odiar. Eu sabia disso e mesmo assim eu mantive esse final. E eu mantive porque eu tinha uma mensagem clara que eu queria botar no meu livro. E eu sabia que se eu fizesse diferente, não ia caber com a história. E eu arquei, digamos assim, com a consequência de saber que teriam pessoas que não iam curtir tanto esse final. Mas é aí que você tem que colocar a sua voz como uma pessoa criativa e falar qual é a mensagem. Eu aguento, digamos, a porrada que eu vou receber se as pessoas não gostarem da minha narrativa. E no final eu decidi, sim, eu aguento, vou bater o pé e vou colocar essa como, digamos, a verdade do meu livro. Eu geralmente faço isso. Quando você tem uma verdade forte, nem todo mundo vai concordar com você, mas você tem que, digamos, saber se você lida bem com as consequências de pessoas não concordarem com você. Então, quando você pergunta se o final do seu romance ele teve um fim satisfatório, é essa coisa de saber, as pessoas gostaram? Por que elas não gostaram? Elas não gostaram, mas eu vou manter? Será que isso vale a pena? Aí você tem que pensar aí o que se você aguenta, digamos, as opiniões negativas em relação a um possível fim que não satisfaça todo mundo. Porque tem livros que cabem, digamos, grandes discussões, mas tem livros que nem sempre, às vezes é tipo um livro de ação que você quer que o final seja satisfatório e não muito controverso, e você precisa saber, cara, por que não foi satisfatório? Como é que eu vou mudar isso? Eu acho que é importante essa pergunta também. E a sétima pergunta é, a tensão e conflito do livro te mantiveram interessada? Então, basicamente é o seguinte, eu, Diana, como as minhas histórias são basicamente ligadas ao desenvolvimento de personagem, às vezes eu tenho pouco conflito. Às vezes o meu conflito, ele tá muito no emocional e pouco no físico, assim, pouco no que está acontecendo na narrativa. Então, quando você pergunta de conflito e a pessoa fala, cara, acho que teve pouco conflito, aí é o momento de você, vamos botar mais conflito.
Não, gostei da quantidade de conflito, você mantém, mas geralmente eu acabo colocando mais conflito. O meu primeiro beta reader, digamos assim, que não é meu beta reader, é meu editor, que é o meu namorado. Ele é formado em produção editorial, como eu, né? Então e ele tem insights perfeitos. Então, geralmente, quando ele termina de ler um manuscrito meu, a primeira coisa que você fala assim, olha, mais conflito, tem pouco conflito. E aí você vai lá e coloca os conflitos para funcionarem, assim. Então é muito importante você saber se você está colocando muito conflito, pouco conflito, conflito na medida, você precisa saber disso. E aí vem a grande questão, né? Agora que você sabe o que são beta readers, o que perguntar para eles, o que esperar deles como resposta, como diabos você acha eles? Então, existem várias formas. O ideal do beta reader é ser uma pessoa que você não conhece e, ao mesmo tempo, uma pessoa que lê o seu gênero. Eu acho que a forma mais fácil é perguntar. Colocar num post no Instagram e bota esse post no Instagram falando alguém quer ser meu beta reader? E a pessoa fala se quer ou não. Ou se você já tem um leitor, digamos, essa parte eu me dei um pouquinho bem, porque como eu já lancei um livro, existem leitores que falaram pra mim, curti seu livro. E aí esse é o momento que eu chego e falo, que bom que você curtiu meu livro. Você quer ser meu beta reader para esse romance aqui que eu vou publicar, mas eu quero ouvir a sua opinião, eu confio muito na sua opinião. E quando eu tiver publicado, eu vou te dar uma cópia grátis. É aí que você faz você dá aquela virada de mesa, assim. Porque às vezes você tem que convidar mesmo a pessoa a ler e outras vezes você só tem que jogar essa pergunta. E aí, alguém quer? Mas é muito difícil. Eu vou te dizer que não é fácil achar beta readers. E eu evito achar beta readers. Eu acho engraçado isso, né? Porque eu não tenho muitos amigos leitores. Meus amigos, geralmente, eles leem muito pouco. Então, é difícil. Eu não posso perguntar pra eles lerem o meu livro, porque eles não leem. Mas eu fico imaginando se você tem um livro e mandar um livro para um seu amigo também, eu acho que vale a pena, sabe? Você tem que ver que a opinião dessa pessoa é meio parcial, porque ela não vai ser super escrota com você porque ela é seu amigo. Mas eu acho válido também. Quando eu era criança, eu tinha uma amiga e nós duas escrevíamos. Hoje em dia, ela é produtora de série, de audiovisual, e eu me desbandei pra escrita, né? Mas eu me lembro que a gente trocava muita figurinha nessa hora de escrever, sabe? E a gente não sabia que a gente estava sendo critique partners ou beta readers uma da outra, mas a gente estava sendo, sabe? E é legal você também dividir a sua arte com amigos que leem muito. Eu acho que é válido, mas é válido também não ser só eles que você vai enviar. Procurar pessoas fora do seu círculo social para dar a opinião deles, né? Eu acho muito importante. Beta readers, sinceramente, é difícil achar, mas você tem que continuar, porque vale a pena. Acho que vale super a pena. Eu acho que é o momento de você descobrir não só o que não está funcionando na sua narrativa, mas descobrir o que está funcionando nessa narrativa. E é divertido você ficar, qual é o seu personagem favorito? Eu gosto desse. Jura, por quê? Você fica conversando sobre o seu livro com estranhos. É basicamente uma coisa que eu adoro fazer. Enfim, vale a pena achar beta readers, então, não sei. Você acha que talvez possa perguntar em fóruns de leitores, às vezes vale a pena. Acho que talvez também fóruns de escritores, mas eu acho bom frisar que beta readers, eles têm que ser leitores, eles não podem ser escritores, porque escritores pegam muito na técnica, sabe? E você tem que fugir da técnica quando você está procurando beta readers. A técnica e beta readers são coisas diferentes, sabe? Você tem que procurar os dois, mas em pessoas diferentes. Então, por isso que fóruns de escrita, eu acho que não sei se vale a pena. Mas fóruns de leitura, grupo de leitura, eu acho que super vale a pena procurar lá. Às vezes até no Goodreads, né? Não sei se você dá pra achar naquelas comunidades. Eu nunca achei, mas eu sou péssima com Goodreads. Então, basicamente, beta readers são leitores, são pessoas para te ajudar. Tratem muito bem os beta readers, eles estão fazendo um favor para você em aceitar ler o seu livro. São estranhos simpáticos que estão te ajudando. Se eles falarem alguma coisa negativa pro seu livro, porque você provavelmente está perguntando as coisas negativas, não fica triste. Basicamente, alguém falou alguma coisa negativa, você sorri, você fala, eu vou mudar, vou melhorar, porque você não pode dar uma carga negativa na hora
da entrevista, porque senão as pessoas elas vão retrair as opiniões dela e você quer a opinião sincera dessas pessoas. Então, sejam simpáticos, tratem muito bem eles, procurem eles, vão em florestas, botam glitter, às vezes vem um unicórnio, um beta reader, você nunca sabe. Então é isso, gente. Se vocês curtiram o vídeo, é só dar o like. Se quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, basicamente me segue no Instagram, porque eu fico falando mais lá. E é isso, gente. Beijo!